Bom, pergunta que quero lhe fazer. Na Bíblia tem relato de alguém que passou por esse processo da cegueira espiritual, né? E, sei lá, ele Tomou a Red Pill. tomou a Red Pill, conseguiu ter a visão além do alcance dos Thundercats. Tem alguma coisa na Bíblia sobre isso, Renato? Ah, sim, claro. Vou até ler aqui a passagem, segundo a Reis, capítulo 6, versículo 16 a 17. 16 e 17. Então diz assim: O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então aqui, né, nessa passagem, o exército sírio ali, o arameu, estão cercando ali, né, onde está ali Eliseu e o servo dele, e o servo dele fica desesperado, né? Ah, vamos ser destruídos, exército e tal. E Eliseu fala, não, calma, meu filho, você não tá Você sabendo. querido. Você não tá sabendo, né? Foi lá, fez uma oração, pediu pro Senhor que abrisse os olhos dele, né? Sim, Dá a pílula vermelha pro rapaz. sim. E aí E saiu a aí Matrix. ele viu que em volta deles tinham cavalos e carruagens de fogo por todos os lados, né? Então é através, né, da intimidade com o Senhor, né, do Espírito, que é possível ver e se comunicar, né, e ter essa sensibilidade de sentir o que está acontecendo no mundo espiritual, né? Inclusive, lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 13, os apóstolos eles questionam, né, Jesus, por que você fala em parábolas, né? E aí ele diz, né, porque tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, né? O que remete até a uma profecia de Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10, diz lá, né, que terão olhos, mas não veem, terão ouvidos, mas não ouvem, né, o coração não entenderá, mas que a partir do Salvador, né, do Messias, da redenção, eles conseguiriam enxergar e seriam salvos, né? Então é exatamente o que foi dito já, né? Através do sacrifício de Jesus, o véu foi rompido e a gente tem acesso ao Espírito Santo e ao contato com o mundo espiritual, ao entendimento, ao discernimento, né? Das coisas espirituais. Eu lembro que os apóstolos, certa feita, falaram para Jesus Cristo assim: Senhor, mostrai-nos o Pai. Aí ele os advertiu, falando: Mas vocês andam comigo o tempo todo, estão sempre ao meu lado e ainda querem que eu mostre o Pai. Não me conhecem, né? Ou seja, vocês estão vendo aqui que eu estou do lado de vocês, eu e o Pai somos um, né? É aquilo que a gente falou, Renato. A pessoa não consegue enxergar. Eles ainda não tinham o Espírito Santo ainda, né? Naquele momento. Eles não tinham, né? Né? Então, estavam com véu, não conseguiam enxergar que Jesus era o próprio Pai. Né? É o que a gente está falando aqui. É, eu lembro de um. Tem uma cidade na Rússia, Renato, por exemplo, chama Norilsk. Lá, literalmente, as pessoas não conseguem enxergar a luz mesmo. Três meses por ano, de novembro a fevereiro, nessa cidade de Norilsk, a cidade é muito poluída, tá? É uma das cidades mais poluídas do mundo. Ali tem um rio que corta a cidade ali, eles recebem, o rio recebe muito dejeto ali de resíduo químico, que a cidade é um polo industrial ali, né? E é muito poluído. Nessa cidade faz menos 60 graus. A ausência do sol por esse período de 3 meses deixa a temperatura muito baixa. Para você ter uma ideia, as crianças elas precisam fazer fototerapia uma vez ao dia para poder ter ali um reforço no organismo, né? Porque senão tem um enfraquecimento ali. Porque sem sol, né? O sol estimula a vitamina D, né? Exatamente, Então a vitamina D é que dá a imunidade, né? que dá imunidade. Então, Sim. você vê que mesmo Num lugar tão poluído, você ficar com a imunidade baixa é morte na é certa. morte na selva. E aí a morte física, né? Uhum. Mas a cegueira espiritual, ela causa morte espiritual. E as pessoas, por exemplo, dessa cidade, elas
elas têm uma cegueira física, né? Algo que impede eles de verem a luz do sol. Mas a cegueira espiritual, ela é uma coisa pior ainda do que isso, né? É um mal que é mais difícil de você reverter. Bom, lembra do filme, Renato? Um Homem nas Trevas? Um Homem nas Trevas tinha ali uns bandidos, né? Uma dupla de assaltantes ali, que eles arrombavam as residências das pessoas e roubavam, né? Tudo que tinha ali. Eles ficaram sabendo que tinha um veterano de guerra que morava ali nas proximidades, Renato, e que tinha recebido ali uma indenização por conta da perda da filha dele que morreu, e também ele era um ex-veterano que perdeu a visão na guerra, né? Bom, eles julgaram as aparências de tudo e falaram: esse camarada deve ter dinheiro e deve ser uma presa muito fácil, né? A gente roubar um cara que é cego. Então eles arrombam a casa dele à noite. Só que o cego, veterano, ele aprendeu a estimular os outros sentidos que ele tinha, que nós possuímos, né? Num grau assim muito maior, ou seja, ele tinha um olfato muito mais apurado, um tato, né? A casa dele, por exemplo, ele era no escuro, ele conhecia a casa com a palma da mão. E aqueles bandidos que julgavam ter olhos, que é isso que as pessoas fazem hoje em dia, eles ficaram cegos quando apagaram-se as luzes. E aquele cego foi justamente o contrário. Quando apagaram-se as luzes, ele ganhou a visão. Então o cego enxergava no escuro. E os outros que conseguiam enxergar perfeitamente, como nós, passaram a não enxergar. Então o filme é muito bacana. É aí uma analogia com a questão que nós estamos falando, da cegueira espiritual, cegueira física, né? A gente está sempre fazendo esses trocadilhos aí, estimulando vocês ao questionamento das coisas. Mas recomendo totalmente as pessoas a verem esse filme. Esse me lembra também o super-herói Demolidor, né? Que era um advogado que ficou cego, né? E também, ao ficar cego, os outros sentidos dele foram apurados, né? Então ele tinha uma super audição, né? Ele conseguia sentir a vibração, né? Dos materiais, das coisas, né? Sei. Então, à noite ele se vestia de herói, né? O Demolidor, e ia atrás dos bandidos, assim, né? Que também, né? Por ser advogado, né? Advogado Murdoch, né? E tem essa série também no Disney Plus, né? Quando eu assisti era no Netflix ainda. Mas como a Disney comprou os direitos da Marvel, né? Agora tá no Disney Plus. E também me lembra, falando de advogado, de uma série bem mais antiga, lá de 91, né? Eu lembro que minha mãe assistia. Tua mãe mesmo, né? Ou era você? Ah, eu tinha 6, 7 anos, né? 8 anos. Chamava Justiça Final. Era um juiz, chama Juiz Marshall, né? Então, no final ele sempre falava assim: a justiça é cega, mas enxerga no escuro, né? Porque tem a estátua da justiça lá com a venda nos olhos, né? A balancinha, né? Com a balancinha. E ele, como era juiz, né? Às vezes ele não condenava, né? Às vezes por falta de provas, ou, né? Conforme ele corria ali, ele não podia condenar o réu, mas depois do expediente ele ia lá e fazia justiça com as próprias mãos. Bom, a gente entende que para fazer a justiça você tem que ter uma visão além do alcance também, né? Você precisa Ah, sim. ver tudo literalmente que está acontecendo.